Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está na Toco TV e você deve estar estranhando. Onde esses caras estão? O que eles estão fazendo? Que lugar é esse? Toco TV está na capital do basquete, simplesmente na capital do basquete em Franca, com o Tô Conversando, nosso programa de entrevistas, agora que pegou a estrada, certo? On the road, muito bem. On the road. Eu sou o Gustavo Meza, estou sempre aqui. Esse cara também, Rafael Cardone, o Firu. Fala, galera, firmeza. Vamos, que hoje o programa tá mais do que especial. Ah, bom, achei que ele ia falar que ele tá especial, eu ia falar quando que ele não tá especial. Mais do que especial. E eu me vejo obrigado a concordar com você, Firu, porque hoje temos um convidado que, se a gente tá na capital do basquete, ele é o quê? O príncipe do basquete? Ah, longe ele disso. Não, porque a gente tá aqui simplesmente com Elinho Garcia, técnico do Franca, que foi jogador também do Franca, da seleção brasileira, que é filho do Hélio Rubens, que é uma lenda aqui em Franca, que também foi campeão, assim como ele, tá? Como técnico e como jogador. E, Elinho, você nasceu aqui, seu pai nasceu aqui. Primeiro, muito obrigado por estar aqui. Segundo, você já conseguiu comprar um pãozinho alguma vez sem ser reconhecido, sem falar, olha ali e tal, sem um elogio ou uma cornetada? Brigadão. Grande Meza, obrigado, Firu. Um prazer estar participando com vocês. Cara, eu fico muito feliz, né, de tudo que vem acontecendo aqui no SESI Franca Basquete. Com certeza, a hora que, né, por eu ser da cidade, eu conheço uma galera toda e eu sou um cara de hábitos muito simples, de passar na padoca ali para pegar um pão de queijo, tomar um café, bater um papo de 10 minutos antes de ir pro treino da manhã ou treino da tarde. Mas, graças a Deus, a gente vem construindo algo com envolvimento de muitas pessoas. Isso é muito legal. É uma cidade que realmente respira o basquete. E quando você tem o envolvimento, né, de lideranças, de pessoas que têm protagonismo dentro daquilo que elas fazem, naturalmente se torna menos difícil. Sempre é difícil, sempre é trabalhoso, mas se torna também muito prazeroso a gente fazer o basquete acontecer numa cidade e também a nível nacional e internacional. Mas por que Franca virou a capital do basquete? Você é a história viva disso, sua família tem um papel fundamental nisso. Por quê? Quando se fala em basquete no Brasil... Cara, tem histórias incríveis. Eu vou te contar algumas histórias que com certeza você vai falar, agora dá para entender. Na década de 30, meu avô contava, meu avô é de 1909, nasceu em 1909, ele contava que ele e os amigos saíam pedindo tijolo emprestado. Na verdade, eles saíam roubando os tijolos das casas para construir as quadrinhas nos campinhos de futebol. E existem panfletos, tal, datados da época, que já tinham 5 equipes na cidade, que faziam torneios dentro da cidade. Então ali começou uma paixão. E de repente veio um professor que foi muito carro-chefe, que é o professor Pedro Murilo Fuentes, que leva o nome do ginásio Pedrocão, que acabava as aulas de educação física e ele falava, quem quer jogar basquete? Vamos para lá. Quem quer jogar futebol? Vamos para lá. E ele era um apaixonado pelo basquete. E por ser apaixonado,
ele pegava o time, que era um time baixo, né? Não tinha pivôs, porque não tinha contratação na época, e aí ele começou a inovar. Ó, nós não vamos marcar por zona, que era o jeito que marcava na época. Nós vamos marcar individual, pressão quadra inteira. Mas seu Pedro, meu pai conta que ele falava, seu Pedro, nós não vamos deixar o adversário pensar. E aí começou a se tornar uma referência, né? De jogar com a cara de Franca, de fazer isso, e eu carrego esse legado até hoje, né? Hoje eu como técnico, temos que marcar com intensidade, com consistência, não deixar o adversário pensar, sair no contra-ataque com velocidade, porque são as características que trilharam, que enraizaram no basquetebol de Franca. Qual é? Porque tem um ônus e um bônus, né? Tem as partes boas e as partes ruins de ser filho de uma lenda do basquete de Franca, que é o Hélio Rubens e tal. Sim. Como foi para você? Porque eu imagino que sim, por um lado tem as oportunidades e por outro lado tem a pressão monstruosa. Como que é lidar com isso desde lá atrás? E com detalhe, né? Eu estava te falando da história, são mais de 65 anos ininterruptos dessa história linda que foi sendo construída. E eu, obviamente que desde quando eu estou no ventre da minha mãe, vai ser bom, vai meter bola de 3, vai ser da seleção. É uma pressão que eu tive que aprender a lidar. Eu sempre fui muito, vamos dizer, responsável, correto, trabalhador, para que não gerasse, né? Ou gerasse a menor desconfiança possível. Mas eu tive que aprender a lidar com a desconfiança, com os comentários, a boca pequena, e construir a minha história, né? Então, com 15 anos que eu resolvi realmente que eu queria jogar basquete, meu pai nem ia nos meus jogos direito e tal, eu parecia um mascote ao lado dos meus companheiros. Então eu tinha que treinar mais. Aí o Guerrinha falava para mim, para fortalecer a perna tem que fazer rampa. Eu ia fazer 10 rampas antes do treino. Meu pai eu ouvia falar, não, tem que treinar sozinho. Eu tinha uma folga na escola, eu ficava 1 hora arremessando 500 bolas. E assim eu fui construindo, fui ganhando meu espaço, mas foi bastante árduo. E hoje eu admiro ainda mais meu pai. Porque para mim, eu estava ali para jogar, para fazer tal, sentia, obviamente, a pressão, eu sabia que existia uma desconfiança, tinha que provar que eu realmente tinha algum valor, mas o meu pai saber levar isso, sem beneficiar, mas também sem prejudicar, realmente deve ter sido algo muito duro para ele, juntamente com as comissões técnicas, com outros jogadores, mas graças a Deus a gente conseguiu superar e trilhar um caminho que eu me orgulho muito. A gente, todo mundo aqui é pai, né? Eu imagino, eu sendo o técnico do time do João, tentando fazer exatamente isso, mas tentar é uma teoria, você sabe. Você fala, não, eu não vou privilegiar. Não. Até daria um primeiro carrinho nele, você ir levantar o moleque pela É duro, pela cara, gola, é duro. assim. É Deve duro. ser- Eu imagino que é duro, porque hoje eu vou assistir minha filha, minhas meninas treinam beach tennis, jogam beach tennis. Eu vou assistir, cara, eu fico mais tenso do que no jogo de basquete, eu fico mais nervoso ali, mas você entender que o esporte, né, é uma profissão como qualquer outra, você tem que fazer com coerência. Meu pai falava muito para mim, o tempo de permanência na quadra é proporcional com a sua produtividade. Um dia eu cheguei de Limeira, eu fui eleito o melhor jogador sub-22 na época. Pô, legal demais, foi um momento muito importante para mim, né, que estava batalhando e tal. E aí nós chegamos de Limeira, eu não tinha jogado nem 1 minuto, aí eu falei pro meu pai, não entrei nem 1 minuto. Ele falou, olha, eu posso errar tentando fazer o melhor para você e para os seus companheiros, nunca tentando prejudicar. Eu acho que hoje você ainda não está com a condição de jogar um jogo como esse que foi lá, então continua trabalhando, você é um cara trabalhador, tem fé em Deus, que a sua hora chega. E assim eu fui trilhando o caminho, abrindo as portas devagarzinho, pro Bigode me aceitar. Você fala, pai, Me colocar em quadra. Deve ser, isso, deve ser muito difícil para todos os lados, né? E é muito legal ver o quanto isso deu certo. Bom, você é o reflexo disso. Primeiro, no momento como jogador, e agora como técnico, afinal eu tô aqui com o tricampeão seguido brasileiro, né? Eu fico muito feliz, cara, porque eu brinco que eu virei técnico e descobri o tanto que era bom ser jogador. Porque é muito mais complexo. É muito mais complexo, são vários fatores para que o sucesso venha. O sucesso realmente é multifatorial. E o técnico ele tem que estar a par de todos esses fatores, ele tem que estar aparando as arestas, fechando uma porta, abrindo outra, se relacionando bem, gerindo as pessoas para que as coisas possam acontecer da melhor forma. E eu fico muito feliz porque, ao lado dos meus companheiros, né, de uma comissão técnica multidisciplinar, de uma diretoria participativa, um conselho que tem realmente
sabe das coisas que acontecem no clube, nós estamos construindo um trabalho bastante consistente, tanto nas categorias de base do SESI Franca Basquete, como na equipe profissional. A gente preza muito, nós temos uma equipe competitiva, sim, mas nós não abrimos mão de termos jogadores da base surgindo e sendo lançados gradativamente. Essa última seleção, por exemplo, formados no SESI Franca. Adiel, Reinan, Natan, Paulo Zu, Márcio, além de Didi e Alexei, que ficaram de fora por contusão. Então, assim, é um trabalho árduo, mas também muito prazeroso. Você falou um pouco da cultura, do jeito Franca de jogar basquete, de encarar, que vem desde lá, dos ensinamentos do Pedro e tudo mais, do Pedroca. Isso existe nesse trabalho da base, passar essas características, essa forma de jogar muito da cidade, do time de Franca? Como que é feito esse trabalho? Até talvez para encaixar já no time titular. Cara, o legado ele é construído, né? Ele foi sendo construído obviamente, ao longo dos anos. E hoje, no SESI Franca Basquete, eu diria até que nas outras escolinhas da cidade, equipes da cidade, a gente tem uma unidade de planejamento. Mas no SESI Franca nós temos o sentido de o auxiliar da equipe principal, da equipe profissional, é o técnico da LDB. O auxiliar dele é o técnico sub-20, sub-18. O auxiliar dele é o técnico do 16 e do 15. E essa unidade, a gente é muito aberto. Então a gente faz reuniões, a gente troca ideia em relação às jogadas, em relação a conceitos. Por exemplo, o sub-15, nós vamos jogar com pick and roll ou não? Até então não se jogava. Hoje nós podemos jogar. O que estão fazendo na Espanha? A gente reúne, chega num consenso e a partir daquilo a gente toma posições que a hora que eu vou lá e pinço um jogador, o Márcio, com 16 anos, ou o Didi, com 15 anos, quando eu comecei, eu peguei ele para a equipe profissional, ele já tá alinhado, ele já está confiante, porque ele sabe as rotações defensivas, ofensivas, os conceitos que a gente preza ao longo dos treinos, e isso facilita para ele, facilita para os técnicos e facilita dos jogadores profissionais estarem aceitando de uma forma melhor esses jogadores que vêm da base. Eles já têm mais o tempo de convívio, de contato. Exatamente. Elinho, vocês estão vindo de um tricampeonato e não ano passado, a temporada anterior foi literalmente a melhor temporada possível e imaginável, que vocês ganharam todos os títulos, inclusive o Mundial. Desse período do tricampeonato, pensando então, teve a sequência de 46 vitórias, acho que tudo o que dava para fazer de positivo vocês conseguiram fazer. Nessa sequência, qual foi o momento mais complicado e o momento mais prazeroso? Cara, os momentos mais complicados, nós passamos por N momentos complicados. Por exemplo, quando você passa por situações de lesão na equipe, teve momentos que nós tivemos 2 jogadores titulares lesionados. Na época, Jonathan e Lucão. Íamos jogar com o Flamengo lá. Eu lembro de eu fazer uma reunião e falar, nós não vamos lá para cumprir tabela. Nós vamos lá para ganhar e para isso nós vamos fazer isso. Momento de lesão é um momento difícil. A hora que você ganha um título, comemora, brinca, relaxa, para você retomar com a intensidade total, cara, é reunião, é treino, é cobrança, é discussão, é elogio, mas é muito duro. Porque quando você vê o final, você fala, puta, que legal, os caras ganharam 46 jogos seguidos. Pô, os caras ganharam Paulista, Super 8, Champions League, e agora tem NBB, pô, depois Mundial. É muito árduo. E quando nós perdemos o primeiro jogo, depois dos 46, foi aqui dentro de casa contra a Unifacisa no playoff quartas de final. Nós fomos para lá, ganhamos um jogo no finalzinho, perdemos o terceiro, voltamos aqui, ganhamos o quarto e o quinto, sendo que o quinto a gente estava perdendo, faltando 2 minutos e meio, a gente estava 7 atrás. Então foi árduo para construir. E sem dúvida os melhores momentos, os momentos mais especiais, foram os momentos que nós tivemos nas conquistas dos títulos, né? Foi muito especial, porque a conquista do título ela vem para consagrar aquilo que você viveu ao longo da temporada. As discussões, as alegrias, tristezas, viagens, longe da família. E quando você ganha, você fala, cara, valeu muito a pena. Claro que é duro, a gente sabe que não é sempre que vai ganhar, mas com certeza isso foi algo muito, muito especial
por a gente ter ganho não só nessa temporada, mas ao longo desses anos, o caminho que a gente foi trilhando, ganhando os campeonatos, foi muito especial. Você acabou de falar de como foi difícil essa série de quartas de final contra a Unifacisa, né? Óbvio, deu tudo certo, vocês conseguiram ganhar o título e depois outros títulos naquela temporada. Você acha que o fato dessa sequência ter existido, né, de 46 vitórias, e conforme essa sequência vai crescendo, vai ganhando volume, cada jogo deve ficar mais importante, vira uma final, então você deve começar a ter que jogar, e todo mundo quer ganhar de vocês, hein? Quer ser o time que encerrou a sequência. Então todo jogo começa a virar uma final. E é uma intensidade absurda que vocês devem ter enfrentado ao longo da temporada, muito mais do que uma temporada normal. Você acha que isso dificultou os playoffs? Tornou o playoff de vocês mais difícil? Tipo, o time chegou mais cansado, mais exausto? Com certeza, nós tivemos um desgaste físico e mental maior do que qualquer outra equipe. Por chegar nas finais, por termos jogadores jogando mais jogos, por termos chegado nas finais, obviamente, por estarmos buscando vitórias. Então, ganhamos 9 jogos seguidos. Cara, vão ser 10 jogos seguidos? Não, vamos ganhar, ganhamos 10. Aí começa, mas qual foi o recorde desse campeonato? Mas qual foi o recorde de Franca? Qual foi o recorde do Brasil? Então, você foi construindo. Não, de Franca são 35 jogos. Então, a gente estava com 25. Vamos ganhar. Nós temos 3 jogos agora em casa, vamos para 38. Depois vamos sair e tal. E fomos construindo, cara. Jogo após jogo, treino após treino, reunião após reunião. Cada momento era um momento que a gente se motivava. E eu falo muito que muita gente fala assim, Elinho, outro dia eu fui dar uma palestra numa grande empresa e o empresário, o CEO, falou para mim, Elinho, qual o maior legado que você recebeu do esporte, do seu pai, do basquete? E o maior legado foi não abrir mão dos valores. Só que são valores que é legal falar. Disciplina, comprometimento, ética e moral pelo bem comum, intensidade total. Só que para você fazer aquilo, você precisa cultivar esses valores todo dia. Você vai me falar, Elinho, fui lá no treino, o time de vocês é unido, hein, cara? Nós estamos unidos. Amanhã eu tenho que chegar e dar bom dia, eu tenho que perguntar pro meu jogo, ele tem que perguntar para mim, nós temos que treinar com lealdade. A gente tem que cultivar os valores dia a dia. E esse foi o maior segredo da gente. Esse time foi um time que, dia após dia, e eu, graças a Deus, tenho tido essa felicidade ao longo dessas últimas temporadas, cultivam esses valores para que a gente possa chegar no grande objetivo. O Phil Jackson diz um negócio que é sempre mais difícil você ganhar o segundo título do que o primeiro, porque tem uma coisa que ele chama de disease of more, a doença do mais. Que beleza, no primeiro ano todo mundo se sacrificou para ser campeão. Mas no segundo ano, todo mundo tá achando que, olha o que eu fiz, todo mundo quer mais minuto, mais arremesso, mais dinheiro, mais salário. Isso, e você é um exemplo de como navegar por isso, né? Sim. Isso é verdade? Essa teoria é verdadeira e como evitar as armadilhas? Não, essa teoria, ela não só é verdadeira, como ela é uma teoria que ela pode te derrubar, cara. Porque assim, depois que você ganha, é normal, você fala assim, vamos fazer tal coisa? Não, isso não precisa. Mas nós precisamos. Não, nós ganhamos ano passado. Não, cara, aí que você precisa estar mais antenado, aí você precisa estar trabalhando mais, você precisa estar mais comprometido. E nessa, de cultivar esses valores no dia após dia, eu adoro abrir a palavra para os jogadores. Porque o cara, quando ele fala, ele se compromete, cara. Quando o jogador fala, nós temos que ir no rebote, naturalmente ele vai. Se eu falar, amanhã eu quero todo mundo às 8 horas, eu não vou chegar às 8h05, velho. Então, assim, quando você se compromete, é meio caminho andado para você chegar no sucesso. E é muito isso. O esporte, ele é muito inspirador e ele vai muito de encontro com aquilo que as empresas vivem. Eu tenho dado algumas palestras, eu vejo o Bernardinho dar, outros esportistas, Gustavo Borges, enfim. Porque é muito isso que você vive no esporte, você vive nas empresas, e o Phil Jackson tem razão. Você conquistar um back-to-back aí de 2 títulos seguidos, brasileiros, ou sul-americanos, ou paulistas, é muito duro, e para isso você tem que estar cultivando aqueles valores que são necessários. E como cultivar para ganhar o 4º seguido aí? Boa, nós estamos cultivando. Porque é cultivar muita coisa, e é o recorde do NBB, pelo menos, né? 4 títulos seguidos do Flamengo. Então, esse horizonte aí, como é que vocês estão? Cara, é um baita de um objetivo que a gente tem pela frente.
Ao longo de uma temporada de 10 meses, acontecem 1000 coisas. Agora, por exemplo, a gente estava sem o Wesley, sem o Lucas Dias, sem o Didi. 2 contundidos e o Wesley ainda não tinha chegado do México. 3 jogadores protagonistas, entre aspas, titulares da equipe, e que a gente soube lidar, ganhamos jogos importantes, como Corinthians, Paulistano, perdemos jogos aqui que não deveríamos ter perdido, como São José, por exemplo. Mas é isso, você vai construindo, você vai cultivando, você elabora uma defesa, coloca ela em prática, você cobra, você cultiva os valores, a ponto de chegar no momento principal, você tem que estar da forma mais coesa e forte possível, tanto a nível de elenco, né, com o pessoal, todo mundo pronto, sem contusão, como a nível de valores. Você fala assim, cara, agora nós vamos para cima porque o time incorporou. Ganhar esse corpo não é fácil, é uma coisa bastante árdua e aí nós estamos nessa busca sempre. Dá para sentir a hora que o time... Dá muito, cara. O ano passado nós fomos jogar o último jogo contra o Cerrado, a gente já era segundo lugar. Mas a gente fez uma reunião antes, conversamos algumas coisas. Eu falei, cara, o playoff não começa daqui 12 dias, começa contra o Cerrado. Vamos ver como é que a gente está para os playoffs. Nós arrebentamos no jogo. Eu lembro que a minha fala depois do jogo foi, esse time já está pronto para os playoffs. E aí fizemos 2 semanas de treinamento animal e eu falei, alguns amigos meus, pô, mas será que vai e tal? Nós tivemos pode esperar que nós vamos chegar. Porque eu sentia isso. Você sente que você está coeso para chegar. Não é coisa de documentário, então, porque todo documentário de esporte que você assiste tem um momento onde a chave vira, então isso acontece efetivamente no dia a dia. Mas onde a chave virou foi naquele momento. Nós criamos um vínculo através de algumas coisas que nós fizemos, tal, e ali nós viramos a chave. A gente já vinha cultivando os valores, mas ali foi a verdadeira virada de chave para a gente chegar e fazer o que tinha que fazer no playoff. Ainda sobre ser o técnico aqui do Franca, na NBA diz-se muito, ainda mais lá que uma Liga das Estrelas e tudo mais, que o principal trabalho mesmo do treinador é essa gestão de personalidades, do elenco, do ego das pessoas e tudo mais. Cara, aqui você tem um time com bastante estrelas do nosso basquete brasileiro, um elenco recheado de estrelas, Jorginho, Lucas, Didi, enfim, todo mundo que tá aí. Hetzheimer, enfim, baita elenco. Você concorda com essa teoria? Você acha que a parte mais fundamental do seu trabalho é essa de garantir que o grupo está unido, que está todo mundo remando na mesma direção, todo mundo cultivando os valores que você prega e tudo mais? Ou você acha não, que também é muito importante, ou tão importante quanto, ou talvez até mais, treinar direito os fundamentos da defesa que você quer que o time empregue, as jogadas, enfim... acertar a rotação, as jogadas na hora do timeout e tudo mais, assim. O treino, ele vai ser passado. De alguma forma eu vou passar as variações defensivas, as variações ofensivas. Minha comissão técnica, nós vamos passar para os jogadores. Nós vamos treinar a parte técnica individual. Só que essa gestão de pessoas, é esse cultivo dos valores que vai fazer treinar na intensidade total. Que vai fazer... o jogador está motivado do começo ao fim da temporada. E você entender isso é fundamental, porque um vai ajudando o outro. Então, eu ouvia muito quando meu pai era técnico, o Hélio tem o kit dele, é o Márcio Dornelles, o Elinho, o Rogério e não sei mais quem. É o Valtinho, o Elinho e o Rogério. É o Demetrios, o Rogério, tinha muito, o Chuí, o Guerrinha e... o Fernando Minuti. E meu pai realmente tinha isso. Porque a partir do momento que você tem 3, 4 que estão lendo a cartilha, a hora que você coloca os outros que chegaram de fora, eles vão ler a cartilha. Ou melhor, se torna mais fácil de ler a cartilha. Mais fácil de compreender, de entrar no eixo. E quando eu fui começar como técnico, falei para minha esposa, uma semana antes de começar os treinos, nossa, preciso preparar os treinos da semana para eu já deixar. Ela falou, isso é o de menos. Se você chegar lá, você tem 30 treinos para dar para os jogadores. O que você vai ter que saber lidar é com a gestão de pessoas, é cultivar os valores, é fazer os jogadores acreditarem que aquilo pode e vai ser uma grande diferença. Que é isso que vai
fazer o time virar um time acontecer. campeão. E eu ia falar para você, eu não tenho dúvida, mas eu vou responder melhor. Eu tenho plena convicção que é isso que faz a gente, se não ganhar, pelo menos fazer da melhor forma, fazer o nosso melhor. Elinho, você como técnico, como foi essa experiência de medir o seu time, os seus jogadores contra equipes nem fora da América do Sul, como, por exemplo, o Bom da Alemanha ou o próprio de Liga Ignite no Mundial que vocês disputaram lá em 2023 em Singapura? Como que foi botar o seu time para jogo contra esses outros caras? Bom, primeiro a gente teve que fazer um estudo dos adversários que a gente ia ter lá, dos times que a gente ia jogar, o Ignite, o Telecom Bom, o time do Irã, se eu não me engano. Acho que foi isso, do Al-Ali. Olha, Egito, não é? Do Egito. Bom, enfim, foi algo que a gente teve que estudar antes dos adversários. A gente foi muito motivado para lá, a gente conseguiu elaborar um projeto, uma programação de ter o time mais forte naquele momento que a gente tinha voltado do Mundial. O Jorge estava se despedindo da equipe porque ele ia jogar no da Alemanha. O Alexei, que é um jogador formado aqui, veio para compor o elenco. Nós mantivemos a base do elenco do ano anterior. Enfim, e mais do que isso, a hora que nós chegamos lá, a gente saber encarar cada adversário da forma como deveríamos. Por exemplo, acabou o jogo do Telecom Bom contra a equipe da China. A minha esposa perguntou, aconteceu alguma coisa? Eu te fiz alguma coisa? Porque eu fiquei extasiado, eu fiquei em choque, porque eles chegaram e ganharam de 25 pontos, não deram nem chance. Eu falei, vai ser muito duro o jogo, amanhã e tal. Cheguei no hotel, peguei o Pablo, auxiliar técnico, fomos assistir o jogo, fomos elaborar a estratégia, escrevemos e tal. No outro dia passamos para os jogadores e ali no treino eu já vi que os jogadores estavam sangue nos olhos, velho. Sabe, eu fico até arrepiado de falar. Então, assim, vai muito de encontro da gente entender o que significaria aquilo ali para nós, da gente encarar um time do Telecom Bom que tinha acabado de ganhar a Champions League Europeia, com jogadores de excelente nível técnico, e a gente colocar tudo em quadra. E teve algo muito forte no vestiário, depois da minha pré-eleição, um grito de guerra, a hora que a gente sai do vestiário depois que eu dou a pré-eleição, aí o Lucas, como capitão do time, falou com o elenco, e a gente geralmente não ouve. E esse dia a gente estava, a porta do vestiário, ela não era tão forte. Então a gente ouvia ele falando, e a energia que a gente fez cada um fluir para o outro ali, criou uma aliança muito forte, cara. Muito forte a ponto da gente sentir isso antes do jogo, durante o jogo e, obviamente, depois do jogo, comemorando, foi muito especial. E não dava para vocês terem ganhado o título de uma forma melhor, né? Com game win. Não tinha outro jeito. E esse título aconteceu uma coisa incrível, porque a hora que o Jorge foi numa bandeja, errou, eu olhei no placar, faltavam 26,8 segundos. Alguns do banco falaram, falta. Eu falei, não dá falta. Porque eu imaginei rapidamente, milésimo de segundo, se a gente pegar a bola com 21 segundos, se eles atacarem, arremessarem, faltando 21 a gente pegar, nós vamos ter 5,8. Com 20 nós temos 6,8. Com 22 nós temos 4,8. Dá para fazer o contra-ataque. Se a bola cair, eu tenho 2 tempos ainda. Eu tinha 2 tempos. Então eu falei, não dá falta. Só que eles arremessaram no 23º segundo, a bola não foi no rumo do aro e o árbitro apitou. A hora que ele apitou, eu falei, não pode ter estourado. Faltava 26,8, a bola não foi no aro e tal. Só que o cronômetro continuou correndo, zerou e eles entraram. E aí, a hora que o árbitro fala, eu vou revisar, e ele volta para mim e fala, coach, você tem 1,9 segundos para decidir o Mundial. Eu falei, mas são 1,9 segundos. Eu falei, obrigado. Já pedi o tempo, fui pro tempo. E ali a gente tinha uma jogada elaborada, eu conto isso porque é muito legal. A gente tinha umas 5 jogadas de final de jogo. E eu comecei a desenhar, antes de ir pro jogo, eu escrevia uma jogada que eu carrego sempre, que eu chamo de triângulo. Aí a segunda, que é essa, a gente chama de Mônaco, eu tinha visto na seleção, porque a equipe do Mônaco fazia essa jogada. Comecei a desenhar ela, desenhei os 3 quadradinhos com o garrafão e tal, e não me pergunte por quê, eu só vi isso depois do jogo. A terceira, a quarta e a quinta jogada eu não desenhei nem escrevi. Tamanha era a minha convicção, e aí é o plano espiritual ajudando.
que a gente iria fazer aquela jogada. Para 2 ou 3 pontos, a gente tinha uma saída dentro dessa mesma jogada. E aí caiu, cara, somos campeões do mundo. Não, aquela cara, coisa que americano adora dizer World Champions. Ali, cara, é o máximo que se pode chegar no basquete FIBA. A gente jogou a Copa Intercontinental contra o campeão da Champions League e foi muito especial porque essa vivência que a gente tem em Franca ao longo de tantos anos, de repente você vê um time do outro lado do mundo, foi muito especial. Mas, bom, já passamos das emoções locais aqui, Elion, falamos de Franca, mas além de ser treinador de Franca, você também é assistente da Seleção Brasileira desde 2021, certo? Certo. E, pô, acabamos de ter uma Olimpíada, né, em Paris, há poucos meses. Uma Olimpíada que, na minha visão, eu achei o desempenho do Brasil muito acima do que eu esperava, pensando até num início de preparação para a Olimpíada, que teve a troca do treinador, que saiu o Gustavinho, voltou o Petrovic, e ainda assim foi um dos melhores resultados brasileiros recentes. Passou do pré-olímpico, em cima da Letônia na Letônia, e passou da fase de grupos na Olimpíada. Eu achei, eu achei um resultado excelente. Como você encarou esse resultado? Eu achei excelente também. Sendo muito direto com você. Nós, de um modo geral, a gente não tem o intercâmbio que existe na Europa, cara. Os jogadores na Europa, por exemplo, jogadores que foram no Mundial Sub-19, eles jogaram o Mundial Sub-19, eu estava lá na Hungria. No outro ano já teve o Europeu Sub-20 e os jogadores aqui não jogaram o campeonato Copa América Sub-20. Lá o intercâmbio é muito grande. O número de jogadores, da quantidade de jogadores se tira uma melhor qualidade. Hoje nós ainda não estamos com basquetebol massificado. Nós precisamos massificar o basquete. Se você me perguntar, pô, mas por que Franca forma mais jogadores do que os outros? Porque tem basquete na cidade. Ah, mas pode melhorar? Pode muito. Imagina se toda escola tivesse um time de basquete. Naturalmente, você coloca milhares de crianças praticando basquete. Naturalmente, nas universidades ou nos clubes, vai aumentar a procura pelo basquete. E, naturalmente, você tira uma melhor qualidade. E o basquete do Brasil, com muito empenho, muita dedicação, nós somos para o pré-olímpico realmente desacreditados, cara. A gente tinha perdido no Mundial de 23, 24 pontos da Letônia. A gente ia jogar dentro da Letônia. Fizemos uma fase de classificação contra Camarões, contra as Filipinas, duríssima, cara. Até chegar no jogo contra a Letônia, que nós tivemos um primeiro quarto onde nós metemos 8 bolas de 3. Se eu não me engano, foram 8 bolas de 3. E ali nós começamos a trilhar a nossa classificação e chegamos muito motivados na Olimpíada. De desacreditados que nós saímos, nós passamos a mostrar a força do basquete brasileiro, a força do trabalho que vem sendo feito. Pode melhorar? Pode e deve. Muito. Eu volto a bater nessa tecla. Nós temos que massificar. Nós temos que, de uma maior quantidade, tirar uma melhor qualidade. Mas, sem dúvida, que vem sendo feito um trabalho pela Liga Nacional, pela CBC, Confederação Brasileira de Clubes, pela CBB. São órgãos que estão trabalhando. Eu gostaria que esses órgãos estivessem mais unidos. Eu particularmente, gostaria. Mas são órgãos que estão trabalhando muito pelo basquete. Eu tenho certeza que ainda tem muito a ser feito. E como vocês chegaram para o pré-olímpico e para a Olimpíada como elenco mesmo? Vocês chegaram, olha, acabou com esse barulho aí, a gente confia todo mundo? Ou mesmo vocês foram se descobrindo e ganhando confiança ao longo do tempo? Cara, eu acredito que foi um mix das duas coisas que você falou. Nós chegamos, sim, cada jogador motivado a ter a chance de ir para a Olimpíada, outros de disputarem, como o Huertas, por exemplo, a sua última Olimpíada, e peitar uma situação, não, nós vamos lá, estamos desacreditados, mas nós vamos juntos. E aquilo foi, treino após treino, foi ganhando força, até o momento que a gente falou, cara, se a gente ganhar esse jogo, nós vamos para a Olimpíada, velho. E ali a equipe fechou e conquistamos essa vaga olímpica. Fizemos muita festa depois lá no hotel, muita dança, muita bagunça. A Letônia ficou pequena? Ficou pequena e foi muito legal. Logo depois já fomos para a Olimpíada, curtimos muito, vivenciamos intensamente a Olimpíada e conseguimos passar, né, entre os 8 maiores do mundo, o que eu acredito que seja uma vitória incrível do basquete brasileiro.
E contra a Letônia, na Letônia, né? O pré-olímpico. Ginásio lotado. Letônia que tinha eliminado o Brasil no Mundial no ano anterior. No Mundial. Ginásio abarrotado de gente. Eu falo muito, se você perguntar para os especialistas ou quem vive basquete, cara, que lugar está o Brasil hoje no mundo, no basquete? Uns vão falar 14º, outros vão falar 18º, outros vão falar 9º, 8º, mas dificilmente alguém vai falar que o Brasil está entre as 5 maiores potências, o que pode ser uma realidade realmente. Então, a partir do momento que a gente passa e fica entre os 7, né, nós ficamos em 7º lugar na Olimpíada, cara, classificamos para a Olimpíada, isso mostra que nós temos qualidade, nós temos realmente que acreditar e fazermos, né, do limão a limonada, que é essa massificação e, consequentemente, tirar uma melhor qualidade. Como massificar? Quais são os caminhos que você enxerga? Nós não temos uma política esportiva de país. Isso seria o ideal, se ter uma política esportiva de país. Colocar o esporte em todas as escolas. Todas as escolas vão ter um time de basquete, um de futsal, um de vôlei, um de atletismo. Mas é difícil por conta dos lugares, das escolas não terem. Mas cada escola pode ter uma quadra. Então vamos começar, o bom é inimigo do ótimo. Então vamos começar só com basquete, futsal e vôlei? Ou algum outro esporte? Enfim, os esportes mais... O handball, sei lá. Ou handball. Esportes que realmente são mais vistos, são mais procurados. Eu acredito que através das escolas, juntamente com as universidades, nós não precisamos inovar muito. Nós podemos copiar um pouquinho do que os Estados Unidos faz. Que é o que eles fazem de melhor, né? É o que eles fazem de melhor. E é incrível porque isso gera um ciclo virtuoso. Aquele que jogou high school ou universitário, hoje ele leva os filhos, os netos para assistirem os jogos de basquete da universidade, do high school, da NBA. Aqui em Franca, a gente tem dezenas, centenas de médicos, advogados, dentistas, contadores, professores, que vão levar seus netos, vão levar seus filhos, porque eles jogaram basquete. Até os 15, até os 18, até os 24, até os 31, mas eles jogaram. Então é muito isso, cara. É você ter uma política esportiva de país, você vai conseguir massificar. Existe uma teoria, né, de que o vôlei rouba os grandões, né, do basquete. E se rouba, eu acho que é mais por causa do sucesso do Brasil. O Brasil, você vê ele no topo até pelo vôlei, que é um esporte menos popular no mundo, então tem menos competição no mundo. O Brasil aparece mais vezes no topo do pódio. E eu acho, eu não sei, né, se é verdade ou não, mas no basquete, até pela dificuldade, aí acaba a União Soviética, aí você põe mais 8 potências no mundo. Então, é um esporte mais competitivo de forma global, que dificulta que você chegue em pódio e medalha. Você acha que isso tem influência na formação, os resultados gerais e esse mundo, esse esporte mais competitivo? E a outra, e sobre isso de gerar talento, se você acha que esse interesse que a NBA põe no Brasil pode servir como forma de motivação? Eu acho que o interesse que a NBA coloca no Brasil pode sim servir como forma de motivação. Eu não acho que tem problema nenhum o vôlei pegar jogadores altos, porque a gente tem muitos jogadores altos que a gente pode investir, trabalhar no basquete, no vôlei, no hand e em qualquer outro esporte. Eu acredito que o trabalho ele tem que ser feito, obviamente, nas escolas, mas hoje nós temos uma política de clubes, então os clubes têm que formar um número maior de jogadores. Agora, é certo, eu concordo com você, que o basquete é o segundo esporte na maior parte do mundo. E isso gera, você pega essas grandes potências, Letônia, Lituânia, Eslovênia, Alemanha, se você pegar o vôlei, é competitivo, mas tem 6 equipes aí que nos últimos 25 anos, elas estão ali vamos dizer, no topo da pirâmide, né? Brasil, Itália, Rússia, Polônia e tal. No basquete, não. A Argentina é vice-campeã do mundo e fica fora da Olimpíada. A Lituânia é 3º lugar na Olimpíada, fica fora do Mundial. Tamanho é a competitividade que existe entre as grandes potências do basquetebol mundial. Então, o basquete é um esporte realmente mais difundido e isso se torna mais competitivo e mais difícil de você chegar
nos pódios e assim por diante. E voltando um pouco para a Olimpíada, vocês, né, nós, todo mundo, Brasil, né? O Brasil enfrentou, teve os Estados Unidos logo na primeira fase do mata-mata, eles vieram no modo apelação, né? Tipo, trouxeram todos as superestrelas, falaram vamos, e montaram um super time. Sobre esse jogo, como era a sensação da equipe antes de entrar em quadra? Cara, é óbvio que gera uma sensação. Hoje o mundo está muito mais globalizado, né? Eu, por exemplo, em 2002, eu via os caras da NBA no pré-olímpico ou no Mundial, enfim. A gente queria acabar o campeonato, nós fomos jogar em 99 o McDonald's Championship com o Vasco, acabou o jogo, eu queria trocar camiseta, tirar foto com o Steve Kerr. Hoje os caras convivem, o mundo está muito mais globalizado. Mas a gente estava com uma sensação de fazer o nosso melhor, sabe? De deixar tudo em quadra, mostrar a nossa força. A gente tinha acabado de passar entre os melhores, entre as 8 maiores equipes do mundo. Então, assim, a gente estava muito motivado, feliz de estar naquele momento e, claro, orgulhoso também de estar atuando contra os Estados Unidos, que era a maior potência e foi o time feito para ganhar a Olimpíada, mas quase perdeu, hein? Exato, não, passaram um sufoco. E como é que é o plano de jogo para um jogo desses? Tipo, você fala, não tem muito cuidado com o LeBron. Pô, você sabe que para ter cuidado. Como é que você trabalha? Não, o plano de jogo, de um modo geral, a gente sempre faz o mesmo tipo de plano de jogo no sentido não é que é o mesmo plano de jogo, mas o estudo do jogo é o mesmo. Ó, jogadores que têm um percentual melhor de 3 pontos, esse jogador gosta de jogar mais no poste baixo, a hora que ele jogar no poste baixo, nós vamos fazer dobra ou não vamos? A hora que o Curry jogar o pick and roll, nós vamos fazer dobra, nós vamos fazer um step, nós vamos jogar ele para dentro. Então, cada jogador foi estudado como qualquer outro jogo que a gente fosse fazer. É claro que se torna muito mais difícil porque o time americano, os jogadores dominam melhor os fundamentos. Então, isso diminui a nossa chance de estar conseguindo segurá-los, né, defensivamente falando. Então, é bem mais difícil. Mas nós traçamos o plano de jogo, nós fizemos o vídeo, nós mostramos as características individuais e coletivas da seleção americana como qualquer outra equipe. Tinha algumas oportunidades que dava para ver no vídeo, assim, tipo... Não, tinha oportunidades dentro daquilo que eles fazem, a forma como eles fazem, defensivamente, a forma como eles defendem, onde a gente poderia atacar para abrir um pouco mais de espaço. Mas é como eu digo, eles dominam. Eu falo que as características do grande atleta de basquete são 3. O atleticismo, salta, corre, é coordenado, eles são muito atléticos. O repertório técnico, você fecha a esquerda, bate para a direita, você fecha a direita, bate para a esquerda. Se dobra, ele acha o passe. Os caras detêm um repertório técnico, um nível técnico grande. E a última parte mental. Os 12 que estavam lá, mentalmente, eram muito fortes. Mentalmente, até por isso ganharam a Olimpíada, porque senão teriam perdido. Mas então se torna muito mais difícil? Claro que se torna. Mas ali era o grande desafio nosso. Eu acho que o deixar tudo em quadra era a coisa mais importante naquele momento. Você acha que o mental foi o que pesou a favor dos Estados Unidos ali para conseguir a virada contra a Sérvia? Eu acho que foi, cara. Eu acho que se a parte mental fez com que eles assumissem, né, a responsabilidade, os jogadores de melhor repertório técnico, assumissem a responsabilidade dos momentos principais e conseguissem virar jogos contra a Sérvia, por exemplo, que eu mesmo já achava que eles estavam praticamente quase perdidos. Esse aí foi para deixar o documentário ainda mais emocionante, né? Foi, cara. E é isso eu falo para todo mundo. Eu falei, cara, olha esse time que os Estados Unidos botaram, etc e tal. Um dia eles vão fazer um documentário. Provavelmente o Netflix já estava junto ali. E eu falei, gente, o Brasil vai estar nesse documentário. Isso já é um baita feito. Você ter ficado entre os 8 do mundo e ter tido a chance de jogar contra os Estados Unidos, contra esse baita time, é um feito imenso diante de todas as dificuldades. Você falou que tem o basquete brasileiro e tal. Nós torcedores, a hora que o Brasil classifica, tinha uma divisão de pensamentos entre os que já queriam, vamos pegar os Estados Unidos logo, que pelo menos a gente tem esse jogaço, que óbvio não vamos vencer, mas vai ser um jogaço.
Ou tinha os que estavam no, não, vamos torcer para não pegar os Estados Unidos, porque daí tem chance de pegar medalha, não sei o quê. Como é que vocês estavam lá antes de saber? Era mais provável que os Estados Unidos desde sempre, mas tinha uma chance remota de não pegar os Estados Unidos ali. A gente tinha uma chance realmente remota de não pegar, o que a gente sabia que as chances seriam um pouco maiores de passar, né, para semifinais e disputar uma medalha, mas a gente também viu que a chance maior era pegar os Estados Unidos. A gente ficou ali, obviamente, no aguardo, mas sabíamos que independentemente do que fosse, seria duríssimo e o nosso foco ali era realmente fazer o nosso melhor. A gente tinha ganho do Japão da forma como a gente deveria, conquistamos a vaga, fomos para Paris, vivenciamos ali, né? Foi bacana ter ido para Paris, vivenciar a Olimpíada lá em Paris, porque lá em Lille ela estava um pouco mais afastado, né? Tinha uma Vila Olímpica só do basquete, masculino e feminino. Então lá em Paris nós tivemos que ficar em hotel porque a vila estava muito lotada, mas nós fomos na vila treinar, podíamos comer, vivenciamos aquela energia ali da Olimpíada em Paris, o que foi bem bacana também. Isso deve ser muito legal. Essa é a maior curiosidade dos não atletas, mano, a Vila Olímpica deve ser um negócio muito da hora. Né? Cara, você sabe que a Vila Pan-Americana, eu tinha vivido dois Pan-Americanos, um jogando e um como auxiliar técnico. Era grande tudo. Agora, a Vila Olímpica, cara, é uma cidade, cara. É uma cidade. Eu mostrava para minhas filhas assim, elas falavam, papai, mas é muito grande, parece uma cidade. E é uma cidade, realmente, com restaurantes, com os alojamentos, né, os prédios das respectivas delegações, enfim, com as lojas. E Paris estava muito bacana. A energia de Paris estava sensacional. É tipo uma cidade, mas é uma cidade onde você vai tomar um café na padaria e tá, sei lá, o Bolt de um lado e a Simone Biles do outro. Teve um dia que eu tava falando com meu tio de vídeo. Aí eu tava falando, ele falou, uai, aquele que passou ali é o Jokic? Eu falei, tio. Eu falei pro meu tio, é ele mesmo. Ele falou, pô, deixa eu ver ele mais um pouquinho. Eu falei... Então, assim, é muito legal, né? Essa vivência é muito bacana. E só pra encerrar ali, do time dos Estados Unidos, teve algum jogador que vendo ao vivo ali, na quadra te impressionou? E por que te impressionou mais? E por que motivo? Cara, o LeBron é algo assim, é surreal, assim, a força física dele, o atleticismo que ele demonstra, juntamente com o grau de concentração dele, o olhar dele dentro da quadra, realmente incrível. Eu tinha visto o Curry, já passei 20 dias lá com o Leandrinho no Golden State Warriors, antes de eu virar técnico. Eu já tinha jogado contra Kevin Garnett, Jason Kidd, que eram caras que me impressionaram, mas o LeBron realmente é algo impressionante. Agora, Elinho, eu queria voltar um pouco no tempo para a época que você jogava. Legal. Na época que você jogou, enfim, teve uma grande carreira, jogou na seleção. E aí eu tava pesquisando, você não teve oportunidade de jogar a Olimpíada. Não tive. E aí eu tava... E cara, ó, alô mundo da internet, muito difícil achar as estatísticas antigas. É tipo, dados, nossa, você tem que caçar em todos os lugares. E você sabe que uma coisa que eu me machuca, assim, muito, essa gestão da CBB não tem culpa nenhuma, mas as gestões antigas, eles perderam as estatísticas dos campeonatos brasileiros, por exemplo. Então eu quero falar para minhas filhas, quantos pontos eu tive de média no campeonato? Eu não tenho isso hoje. Infelizmente eu não tenho isso hoje para passar. Eu falo muito pro pessoal do NBB, ver se conversa com o pessoal, né, que fazia essa gestão das estatísticas para a CBB, porque realmente Alguém impressionante, deve ter, cara. acho que se caçar direito. Com certeza. Mas é um trabalho, vai ser um grande trabalho de... E é isso, alguém precisa abraçar o projeto e fazer. Com certeza. E para achar um paita... É algo realmente muito importante para quem jogou, a história... Não só para quem jogou, cara, a história... O basquete em si. A história tem que ser preservada em qualquer área. Qualquer área. Eu acho isso. E... Só de paralelo, a gente trabalha muito com NBA. Cara, você entra no Basketball Reference, você tem todos os box score de todos os jogos que já foram feitos, né? Então, exatamente. Isso valoriza a história e o que é o esporte, o que é o produto. Isso gera engajamento, gera interesse, valoriza, sabe? É uma série de fatores que faz com que aquilo se torne mais valorizado ainda. E até para você comparar, por exemplo, o Elinho, nossa, o Elinho do Corinthians, né, que virou o maior assistente da história do NBB e tal,
Podia não ser, pode ser você, pode ser... Claro. Não dá pra saber, sabe? Claro. Tipo, isso que é... Com certeza. Que o esporte perde, né? Com certeza. E é legal que, pelo menos nesse presente recente, isso está sendo registrado, né? Com certeza. E é algo muito importante, realmente, tem que ser preservado. E, Elinho, agora eu tô com 37 anos, então posso dizer que comecei mais ou menos por volta de 2000 a acompanhar basquete direito. E em toda a minha existência como fã de basquete, eu sempre tive a Argentina como carrasco. Isso começou no Mundial de 2002, que é um Mundial onde a Argentina aparece para o mundo com o vice-campeonato, eles quase ganham o título da Iugoslávia, mas o Brasil podia ter eliminado a Argentina nas quartas e talvez nada disso tivesse acontecido. Não, com certeza a gente poderia ter eliminado a Argentina nas quartas? Sim, poderíamos. Foi um jogo duro, perdemos 6 pontos, se eu não me engano, enfim, eu não lembro direito, mas se foi 6 ou 8. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, a Argentina, ela conseguiu fazer a massificação a partir de 1996, 97, 98. Em 98 eu fui no Mundial da Grécia. Eles já estavam fazendo coisas que poucas equipes europeias estavam fazendo a nível de vídeo, a nível de estrutura por fora da quadra. E eles conseguiram, através dessa massificação, eles conseguiram tirar uma qualidade. E essa qualidade eles tiraram a geração dourada. Ah, mas a geração dourada, ela se tornou dourada em 2004. Beleza, mas em 2002 eles perderam na última bola, meio que roubado da Iugoslávia. Em 98 eles já assombraram o mundo, e eu te falo isso bem tranquilo, porque em 96 o Atenas de Córdoba, o Marcelo Milanese veio aqui e perderam... 96? Não, acho que foi até antes que eles perderam. Mas o Marcelo Milanese, em 98, recebeu uma proposta de um time europeu de $1 milhão. Na época foi um absurdo. Então, assim, a Argentina ela foi construindo aquilo. Não foi, de uma hora para outra eles viraram. Ela foi construindo. Outro dia eu perguntei falando da massificação, pro auxiliar técnico do time do Obras Sanitárias que nós jogamos, quantos times sub-15 tem na Grande Buenos Aires? Ele falou 150, 160. E ele me perguntou, e na Grande São Paulo? Aí eu falei, 14. Ele falou, 14? Mas é maior que Buenos Aires. Então, olha onde a gente pode chegar. Olha a força que nós temos no país para termos uma política esportiva de país. E quando eu falo política esportiva, hoje o negócio está tão... então você está cornetando o governo. Não, nós não temos política esportiva de país desde sempre. Então, se eu estou cornetando todos os governos, nós precisamos ter. Inclusive eu sou um cara que eu quero batalhar por isso, quero lutar por isso, luto para que a gente possa ter. E esse time da Argentina, ele era tudo isso mesmo, de talento? Porque eu cansei de ver o Scola matando a gente, e o Ginóbili também, sabe? Era uma geração que com certeza era uma geração de ótimo nível técnico, de muita qualidade. O Brasil também teve uma geração de ótimo nível técnico. Eu me lembro muito bem, no Mundial de 2002, meu pai era o técnico. Eu fui como jogador e tinham 6 jogadores com menos de 22 anos ali. Leandrinho, Baby, o Nenê não foi porque ele estava começando na NBA, enfim, eu não lembro direito por quê. Mas Leandrinho, Anderson Varejão, Thiago Splitter, Baby, Guilherme Giovannone, Alex... Esses caras foram. E esses caras foram todos para a NBA. Nós tivemos momentos de termos 10, 11 na NBA. E o Brasil poderia sim ter conquistado uma medalha olímpica. Na Olimpíada do Rio, aquela fatídica bola que o Campasso pegou, passou e o Nocioni meteu a bola, foi uma bola que era para ter ganho ali. Ali a gente estava trilhando o caminho para disputar uma medalha olímpica. Então, assim, essa geração peitou a geração da Argentina, mas eles tiveram, por méritos, um sucesso maior do que a nossa geração. É que a impressão que eu tenho, tipo, de 2002, esse time, o Brasil parecia estar numa transição de gerações, saindo da geração mais antiga e chegando essa molecada, que era, você falou, o Nenê, o Varejão, o Splitter, todo esse pessoal. Sim. O talento dessa geração, que foi a geração que eu mais acompanhei, eu sempre me decepcionei muito que não tivesse beliscado um mundial, uma medalha, porque a gente tinha protagonistas em nível mundial, tinha profundidade de elenco,
e nunca aconteceu, né? Então, eu comparo com a Argentina, eu falo, tudo bem, talvez o melhor jogador de todos esses fosse o Ginóbili. Mas você olha o Scola e você olha o Nenê, você fala, cara, eles podem ser equivalentes. Então, é isso, você fica tentando entender por quê. Qual que é a diferença? Cara, né? eu te falei no começo aqui do podcast que o sucesso é multifatorial. E eu estou bem à vontade para falar, porque depois de 2002 eu saí da seleção, eu não estava mais na seleção, mas a gestão que era feita pela CBB, o meu pai era técnico, na época nós ficamos em 8º lugar do mundo, voltou, aí a própria falta de união, aí começaram a falar, acho que não lembro se era o Oscar, Marcel, porque o Brasil, o Hélio fala muito em defesa, tem que jogar, o momento do jeito que o Brasil joga, solto, com ataque e tal. Aí trocou de técnico, se eu não me engano, foi o Lula. Aí foi pro outro Mundial, ficou em 19º, aí voltou os mesmos, o Brasil tem que jogar como os eslavos, como a União Soviética, com defesa forte. Pô, mas há 4 anos atrás eles falavam uma coisa, mudou. E isso gerava troca técnica, troca isso. Não gerava coesão, cara. Quando você não tem coesão, a energia não flui a favor. A energia não flui... Uma das coisas que nós podemos ganhar, podemos perder, mas a chance de ganhar aumenta quando a energia está fluindo a favor, quando as coisas estão sendo geridas dentro e fora da quadra de uma forma coesa. E naquela época não tinha. Na Argentina tinha e no Brasil não tinha. Então você fala, putz, mas foi por uma bola. Mas é por uma bola. Então a impressão que de fora, e não estando dentro, é que os argentinos pareciam sempre ter mais vontade de defender a seleção do que os brasileiros. Você via, eu tô falando principalmente do pós, assim, de jogar pela seleção. Porque você via, tá faltando um, tá faltando o outro, tá. Aí do outro você vê o Scola assinando o seguro dele mesmo. Fala, não, eu pago meu seguro. Então você fala, caramba. Mas, cara, é assim, ó. Eu acho que é a ponta do iceberg, tipo, essa sensação que eu tenho deve ser a ponta do iceberg diante de tudo que tá embaixo. Porque eu tô aqui dando a gente tá fazendo um podcast, uma entrevista num lugar gostoso. Você veio até Franca, vocês vieram para fazer entrevista. Cara, eu tô com prazer aqui, eu tô motivado para falar as coisas, para fazer. Agora, se eu chego aqui, não tem câmera, não tem câmera, vai fazer do celular mexendo. Então, eu perco a motivação. O sucesso ele é multifatorial, cara. E naquele momento, não se tinha uma coesão para que os jogadores estivessem produzindo o máximo. Os jogadores eram fantásticos, sim, eram. Eles queriam estar aí, queriam, batalhando, mas tinham vários outros fatores em volta que não faziam o negócio acontecer. Aí você fala, mas foi por uma bola. A energia flui a favor de quem trabalha, de quem está organizado, de quem faz. Então, isso que aconteceu, né, com essa geração que teve sucesso, poderia ter tido mais, poderia chegar numa medalha mundial, numa medalha olímpica. Eu fico triste, porque eu sei que eram fatores que eram possíveis de serem feitos fora da quadra. E não foram por uma série de atos incompetentes, enfim, que eu fico triste como basqueteiro, como um apaixonado pelo basquete. Que é a sensação que todos temos. O talento estava ali, faltou, que é o mais difícil, você juntar o talento. Isso. E foi desperdiçado por outros motivos. Por exemplo, isso que fomos tricampeões brasileiros. Cara, existe uma gestão dentro e fora da quadra. Uma vez, antes de ter virar esse case de sucesso, o basquete de Franca, eu fui dar uma carona para a Luiz Helena, que é presidente do conselho do Magalu, e aí eu comecei a falar que acaba, mas a gente é patrocinador e tal. Aí, a hora que eu terminei de falar, nós demos 10 voltas do quarteirão da casa dela. Ela falou, não, nós vamos usar essa paixão, mas nós vamos profissionalizar. Mudar esse estatuto, nós vamos profissionalizar. Colocou uma pessoa para fazer essa gestão, que é o Carlos Donzelli, que hoje é vice-presidente da Liga Nacional de Basquete. E dali se criou uma força dentro e fora da quadra para gerar essa coesão. E aí você fala, as coisas acontecem. O David mete a última bola lá ou o Lucas gira e mete a última bola. É energia, cara. É energia fluindo a favor. É só o último dos... O que a gente o que a gente vê é de fato a ponta do iceberg de tudo que está rolando. Exatamente. Toda abaixo. A estrutura, né? Isso. Exatamente. Você como jogador, você não teve como técnico a chance de enfrentar os jogadores da NBA
e se dizer World Champions, mas eles carregaram. Mas quando você era jogador, você teve essa chance de jogar o McDonald's Championship, que não era nem ligado à FIBA, mas ele cumpria essa tarefa de mundial, né? Com certeza. Como que foi isso? Porque, e ainda mais foi um torneio, primeiro que o Vasco tinha uma seleção naquela época. Segundo, o torneio também pesadíssimo, vocês batem os Alguires Kaunas Campeão da Euroliga. Isso, no trajeto até lá, Foi. para depois pegar o San Antonio Spurs do David Robinson e do Tim Duncan. Exatamente. Cara, foi incrível participar do McDonald's Championship, né? Os melhores times realmente do mundo estavam lá. O campeão da Liga Sul-Americana, que era o Vasco. O campeão da Euroliga, que era os Alguires. Campeão da NBA, que era o San Antonio Spurs. E foi muito legal porque nós chegamos no hotel e já tinha uma jaqueta para cada um. Então já gerou aquela puta jaqueta animal com a manga de couro. À noite teve uma festa, a gente não tinha levado terno, os caras veio todos de terno e tal, mas tivemos jantamos juntos, conversamos e tal. E o time do Vasco tinha um ótimo nível técnico, estava muito pronto para aquele campeonato, e não foi à toa, volto a falar, que se ganhou do campeão da Euroliga. Era uma gestão dentro, fora da quadra, bem feita, bem elaborada, estruturada. E foi muito legal ter jogado a final com o San Antonio Spurs. Na época, era longe você ganhar da NBA. A gente sabia que hoje em dia os caras estão mais ambientados. O mundo inteiro está jogando na NBA, tem jogadores de vários países, inclusive do Brasil, de vários países. Naquela época a gente tinha pouquíssimos jogadores de fora dos Estados Unidos jogando na NBA. Então foi até engraçado que acabou o jogo, eu fui falar com o Steve Kerr para ver se ele me dava trocava a camiseta. Não posso trocar, tal. Aí quando eu fui lá passar os 20 dias lá no Golden State, eu lembrei ele, disse, eu lembro, tal. E aquilo que eu vivi com ele no McDonald's Championship abriu as portas do Golden State para mim, pela forma como nós conversamos, tal, foi muito legal. O Tim Duncan é tudo isso? Cara, o Tim Duncan, para mim, é um dos melhores da história. Eu acho ele surreal pela serenidade, pela lealdade, pelos valores que ele preza e obviamente, pelo que ele joga. Eu sou fãzaço. Aqui a gente diverge um pouco no tema Tim Duncan. Eu sou ultra fã, assim. Eu adoro, achava incrível. Baita, um craque. Eu só não coloco no mesmo lugar na história que ele coloca. Não, assim. eu ponho o meu, pra mim, a discussão com o Shaquille O'Neal, quem foi maior, e talvez o Tim Duncan tenha sido maior. Até porque ele, é o que você falou, se me dá 20 anos de Tim Duncan trabalhando. Agora estamos com um treinador aqui, que, não me coloca nessa roubada, não. O que é melhor? Você ter o Tim Duncan profissional ali por 15 anos, todo dia chegando cedo, não fala um auê na imprensa, ou o Shaquille O'Neal, que saiu do treino para gravar CD de rap e tal, não sei o quê. Eu acho que pro longo prazo do time, o Tim Duncan... É que o Shaquille O'Neal, ele foi muito dominante por uma época. O Baby contava isso. Eu fui draftado muito em função de... Todo time precisa de um cara para parar o Shaquille O'Neal. Ele foi muito dominante, né? Pela força, pela agilidade que ele tinha, mesmo com os seus 130 e tantos quilos, não sei quantos quilos. Tem que ver o oficial e o verdadeiro. Exato. Mas eu acho assim, o Tim Duncan, ele realmente marcou a sua época, assim como o Shaquille O'Neal marcou. E claro que o Tim Duncan deve ter sido muito mais fácil de lidar com ele do que o Shaquille O'Neal, pelo que a gente ouve, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, o que eles vivenciaram. Phil Jackson, boa parte dos cabelos brancos dele ali deve ser esse relacionamento dos dois. Popovich demorou mais para ficar grisalho. Demorou mais. Tá trabalhando mais tempo, né? Exato. Falou, não, o Phil Jackson falou, não, chega. Depois disso aqui eu quero uns aninhos de folga. Verdade. É o cara mais fácil mesmo. Ao mesmo tempo, é a única superestrela que não conseguiu ganhar um título
medalha de ouro das Olimpíadas foi quando o Tim Duncan era o cara, né? Então também tem... Não ganhou, né? Não ganhou. Não 2004 ganhou. era o time 2004. do Tim Duncan. 2004 foram era o os time jogos do Tim do- Duncan. É verdade. Ah, sim. 96, 2000, quando era o Shaq, ganhou. Você sabe que essa Olimpíada aí, eu acho que eles não ganharam por falta de preparo mesmo, né? Eu acho que eles não se prepararam para ele. Eles acharam que fosse, LeBron, Tim Duncan, não sei quem e tal. Do jeito que vier, 3 palitos. Não, e eles tiveram dificuldade para montar o time, que é aquela coisa, chama um não quer, chama outro não quer. É onde eu te falo que entra eles- o multifatorialismo Eles aí. estavam com medo de atentado terrorista, aí outros já queriam descansar, sei lá o quê. Aí chamaram LeBron, Wade e Carmelo de última hora. Que eram os os moleques que mal entraram que- também. e também não entravam e diziam que também não tinham o mesmo comportamento de maturidade fora. Então foi meio que um... É o que você falou, tem muita coisa. É muito, cara. E É aí muito você vê na fatorial. quadra, por que eles perderam pra tudo? Exato. Tá Exato. explicado. Olha, Elio, como estamos de horário aqui, porque são 3 horas agora, você que manda... Não, porque... O papo tá bom compromisso. pra caramba. Tá mandando bem, tá mandando obrigado. bem demais. Tamo Elinho, junto. vamos aproveitar então que você é um cara com muita história no basquete. Você tá aí, a gente tá agora falando do McDonald's em 99? 99. 99, bom, você está até hoje aqui. Eu tenho muita curiosidade de saber de você, que pô, tem uma experiência vasta aí e com a mudança do mundo nesse tempo. O que mais mudou num vestiário da época que você era jogador para um vestiário agora que você é treinador? Assim, quanto que a presença de celular, redes sociais, essas coisas atrapalha tanto na concentração do jogador quanto para criar um estado de união do grupo numa viagem ou o que quer que seja? Cara, você sabe que eu procuro fazer de forma protocolar algumas ações. Eu falo que quando você tem as regras claras, tem uma influência violenta no clima da equipe. Então eu cuido muito das regras. Por exemplo, nós temos um grito de guerra no começo do treino e no final. Nesse intervalo ninguém pega celular. Nem o técnico, nem o supervisor, nem o jogador, nem o garoto que está fora do treino. Quem está ali não pega celular dentro da quadra. E realmente o celular é uma coisa que veio para mudar, né, cara? Hoje em dia as pessoas, o marido dá parabéns pelo aniversário de casamento para a esposa pelo Instagram, velho. Então, assim, é algo que a gente tem que cuidar, realmente, essa mudança que teve. Mas eu vejo que os jogadores de hoje, eles continuam com algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu tinha uma rotina de jogo. Dia de jogo, para mim, era rotina, cara. Eu acordava às 8 horas, às 8h15 eu tomava o café, às 8h40 eu estava na quadra arremessando, às 9h30 tinha o vídeo, às 10 horas a gente ia para a quadra, às 4 horas eu tomava o meu lanche, enfim, eu tinha uma rotina. Hoje os jogadores, eles cultivam essa rotina também. Mas a geração que está vindo agora, eles estão perdendo um pouco disso. Mas eu acredito também que cabe a nós, e essa geração anterior, que ainda tem essa rotina, de passar as coisas que são importantes para deixar o jogador o mais focado possível, o mais concentrado possível, dentro de um protocolo necessário e que, obviamente, vai trazer benefícios para o próprio jogador. Porque realmente mudou, né? As mídias sociais mudaram muito. E qual que é a tarefa mais difícil que você tem que ninguém vê? A tarefa mais difícil que eu tenho que ninguém vê. A gestão de pessoas é uma tarefa árdua. Inclusive, mano a mano ali, por exemplo. Pô, sei lá, esse tretou com esse no... E é engraçado que às vezes tem coisas que acontecem que o adversário tá defendendo tal coisa. Hoje 2 jogadores brigaram. Parece que eu tenho a voz do meu pai ali atrás de mim, porque eu lembro do que ele fez quando 2 jogadores brigaram, sabe? Então a minha vivência com meu pai foi tão grande que eu lembro das coisas, as atitudes que ele tomou nas mais diversas situações. Pô, o adversário tá marcando uma zona 1-3-1. Nós vamos atacar em tal jogada com 2-1-2, porque nós vamos causar um desequilíbrio na defesa do adversário. Parece que o meu pai cochichando no meu ouvido ali. Mas isso dentro da quadra. E fora da quadra, pelo esporte ser uma coisa muito apaixonada, tal, pelo julgamento das pessoas sem saberem de nada. Então, o cara da imprensa, porque você...
perdeu 1 ou 2 jogos, o vestiário tá ótimo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Nós perdemos porque o adversário trabalhou, porque nós estamos com A galera já... 3 jogadores machucados, mas um cara vai lá e julga. Eu acho que o não sei quem tá de cara virada com o não sei quem. Não, tudo mentira. E Rachou ao o mesmo vestiário. tempo vocês estão numa sequência de vitória e o bicho tá pegando. Exatamente. Você tem que ganhar o próximo para bater o recorde de não sei o quê. É isso, o julgamento sempre vai ter, o esporte, por ser algo apaixonante, sempre vai ter, a gente tem que saber lidar com isso. Isso que você falou do seu pai, que você sempre ouve aqui ele na sua orelha e tal, como que foi pra você na sua carreira? Tava já desenhado desde sempre, não, o Elinho vai ser técnico quando aposentar como jogador? Ou isso foi algo que veio mais tarde, só essa vontade de virar treinador? Isso foi sendo desenhado. Foi sendo desenhado. Foi sendo desenhado e eu te falo como. Ao longo da minha carreira eu jogava de armador. O armador é o técnico dentro da quadra. E eu, obviamente, por ser filho de quem eu sou, né, do Hélio Rubens, meu pai jogou, eu joguei. Ele foi da seleção, eu acabei sendo da seleção. Ele foi melhor jogador no Brasileiro de 76, eu fui em 2001. E aí, vai ser técnico, né, Elinho? Você vai ser técnico. Eu vejo você fala com os caras dentro da quadra. Mesmo meu pai falava, você vai ser melhor que eu, porque você se relaciona melhor e tal. E no começo da minha carreira, a gente ganhava, as pessoas falavam assim, ganhava um jogo e tal. Cara, você se relaciona melhor que seu pai, você vai ser melhor. E se perdia, aquele mesmo cara chegava e falou, você tem que ser mais bravo, hein? Igual seu pai. Eu falava, cara, ele é ele, eu sou eu, nós temos valores em comum, mas cada um tem o seu jeito de gerir. E graças a Deus, de forma muito rápida, e eu falo graças a Deus mesmo, eu consegui provar que, né, por A mais B, com os resultados, e que a gente está construindo algo muito, muito bacana e muito produtivo também. E o que pesa mais aí pro seu sucesso, até bem imediato, né? Você tem uma carreira ainda jovem de treinador, já com muito sucesso. O que você acha que pesa mais? É a sua experiência como jogador, esse armador, que é um técnico dentro da quadra? São os treinamentos que você foi aprender, né, esse ofício? Você fez o treinamento lá no Golden State Warriors, você foi para Espanha, você foi para Europa? Ou é muito também essa osmose, essa vivência com seu pai também? Assim? Cara, eu acho que são as duas coisas. A parte tática que eu pego eventualmente, em um jogo que eu estou assistindo, ou na NBA, no Golden State, que eu peguei. Por exemplo, a parte estrutural foi algo que mais me encantou no Golden State. Hoje nós temos um centro de treinamento, vocês estão convidados aí, aqui no SESI Franca, que é um dos lugares mais espetaculares em termos de basquete do Brasil. É um centro de treinamento com fisioterapia, a sala de musculação ao lado da quadra, a quadra com 6 tabelas para treinar arremesso, cada jogador em uma tabela, cada 2 em uma tabela. Então, essa sensibilidade de saber o time, eu estou sentindo um jogador um pouco sem confiança. Um outro dia eu marco com ele meia hora antes, vou para a sala do técnico, converso com ele, ouço dele, estou com problema em casa com isso, estou com problema. Como qualquer outra profissão, outro emprego, eu procuro cuidar das várias frentes para a gente estar da melhor forma possível. E eu acho que é um mix. É um mix da parte tática, é um mix da parte de relacionamento, é um mix da sensibilidade de você saber como chegar num jogador quando você mais precisa dele, é um mix de envolver a comissão técnica multidisciplinar com a responsabilidade que ela tem para o negócio acontecer, a logística ser bem trabalhada para a gente. É um mix de coisas que realmente fazem o sucesso. Elinho, eu não consegui confirmar isso, porque eu vi na internet, eu vi na Wikipédia, e lá está escrito que seu pai é o maior campeão nacional da história do basquete brasileiro, com 14 títulos, 9 como treinador e 5 como jogador. Você tem 9 já. 6 como jogador, 3 como treinador, certo? Certo. É um objetivo aí? Vou ser sincero, eu nunca parei para pensar nisso. Então eu plantei um objetivo aí? Não, cara, não é. Eu acredito que o título ele venha como consequência, né, de muitas outras coisas. Eu acho que o meu maior objetivo é estar dentro de uma estrutura bem criada, bem elaborada, bem enraizada,
tá formando jogadores, mantendo a competitividade, buscando, obviamente, os títulos. Mas eu acredito que todos os títulos que a gente ganhou foi uma consequência de uma série de fatores que foram construídos ao longo de uma temporada, 2 temporadas. Então, assim, sinceramente, eu tenho orgulho, né, obviamente, de tudo que meu pai construiu, eu construí ao lado dos meus companheiros e tudo mais, mas isso não é um objetivo fundamental para mim, não. Mas agora que, não sei se é verdade, precisaria confirmar aí depois, mas se for ali, dá para ir monitorando. Dá para ir monitorando, falar... Quem sabe a gente ganha mais uns 2 aí, aí fala, opa, tá quase. Você tá na frente como jogador, agora... Aí, ó. Dá aquela... Firu, até pra gente não liberar o Elinho, que a gente já estourou o tempo aqui. Elinho, ó, por favor, ó, vinheta. Elinho, esse quadro, o draft, a gente sempre pede pro nosso convidado fazer uma lista de alguma coisa. E como a gente tá aqui com parte da história do basquete brasileiro ao nosso lado, eu quero te botar uma missão meio... E treinador ainda, eu quero botar uma missão meio inglória, que é montar o melhor time do Brasil de todos os tempos possível. 5 ali. Você pode pegar os caras no auge em qualquer época e montar 5 ali para jogar o Torneio dos Sonhos. Tem que ser montar um time ou 5 melhores? Montar um time. Eu tô com um treinador aqui. Você quer um armador, um pivô? Mas são 5 jogadores. 5 jogadores. Cara, é muito difícil porque eu não vi, né, o Mauri o Amauri e o Vlamir jogarem. Segundo meu pai, né, são bicampeões do mundo. Meu pai sempre falou, cara, são os 2 dos maiores da história e tal. Eu vou procurar fazer com uma coerência dos que eu mais vi jogar. Eu colocaria aí... Eu vou pegar da geração mais recente. Marcelinho Huertas. Vamos lá, eu vou pegar Amauri, Vlamir, pelo que eles representam para mim, para a geração que veio depois da minha. Então, Marcelinho Huertas, Mauri, Vlamir, Nenê e Anderson Varejão. O garrafão ficou pesado. Ficou pesado. Time alto, hein? Tá fácil. Dá para defender com troca. A gente põe o Marcelinho para marcar por trás, troca tripla. Mas eu acho que é um timaço esse da história. E pensando na minha geração, que eu te falei, né, do 2000 para cá, não minha geração de jogador. Esse século aqui. Exato, esse século. Quem que você acha que foi o melhor jogador brasileiro? É o Nenê mesmo? Eu acho que o Nenê foi o jogador mais dominante, assim. Ele foi um jogador que ele criou uma história linda, ao lado de Leandrinho também. Leandrinho no 5 aí eu poderia colocar o Leandrinho de armador, mas ele jogou muito de 2 também, né? Posso mudar o 5? Pô, fica à vontade. Não, gente, voltando o quadro draft agora com o Elinho. Mas vocês vão colocar aquela primeira? Vamos. Não, então não vou mudar. Não, então vamos. Você que sabe. Não, eu vou colocar, já sei. Já muda. Faz a seleção que você viu, você já fez a da história. Não, eu vou colocar o Leandrinho, como ele foi o melhor sexto jogador da NBA, eu vou colocar ele como o melhor sexto jogador. Boa. Mas dessa geração que eu vi jogar realmente, eu colocaria Marcelinho, o Leandrinho, o Rogério, o Anderson e o Nenê. Do século. Dos que eu vi jogar ali, são caras que foram muito bons. Chamou o time, né? Bom time. O Brasil, é isso, o Brasil tem talento. Tem muito. Precisa lapidar e incentivar. É isso. É isso, Firu? Quer fazer uma saideira? Você pode. Última perguntinha de Franca. Última perguntinha, aproveitar que Claro, estamos em Franca, vamos lá. vamos exaltar aqui. Porque estamos numa cidade de basquete, né? E você falou aqui durante a entrevista que o advogado já jogou basquete, então leva os filhos, o médico vai lá e vai no ginásio, leva os filhos e tudo mais. Vocês têm uma cultura de torcedor. Vocês ficaram numa seca grande aqui, conquistaram o título e daí aproveitaram e conquistaram todos os títulos possíveis. Mas como é essa cultura do torcedor de Franca? Como é a relação do torcedor com o time
nas épocas de vaca magra, agora nas épocas boas, ficaram mais tranquilos ou ficaram mais exigentes e tudo mais? E como que você vê a diferença em geral? Pô, você tem uma experiência larga aqui no Brasil, em diversos clubes, da cultura do torcedor de basquete versus a cultura do torcedor de futebol, assim, se tem muita diferença. Cara, uma das coisas que eu mais me orgulho hoje, o torcedor francano, ele acompanha, até por conta das mídias sociais, dos títulos, ele acompanha muito mais próximo ao trabalho que é feito. É claro que isso gera mais julgamento dentro daquilo que é normal acontecer, mas é muito legal, porque eu falo muito que, meu pai sempre falou isso, o esporte ele é feito para o público. E quando você tem um público presente, engajado, envolvido, naturalmente você está mais motivado, com mais responsabilidade, mais ligado nas coisas que estão sendo feitas. Então isso é muito legal. Eu trabalhar numa cidade que, coincidentemente, é a cidade que eu nasci, cresci, me desenvolvi, que tem uma torcida apaixonada, que tem um engajamento, é muito gostoso viver isso. E qual foi a complemento dela? Se mudou um pouco a relação agora com o sucesso recente do time de Franca? Mudou porque gera mais engajamento. Hoje, dificilmente você vê, você passa em algum lugar que não tem alguém com a camiseta do SESI Franca Basquete. Então eu vou no aniversário de um primo meu, tem alguém com a camiseta. Eu saio para passear no shopping, tem alguém com a camiseta. Eu vou dar treino, tem um molequinho com a camiseta. O outro tira uma foto com a camiseta e me marca nas mídias sociais. Então é muito legal. Isso daí é algo que cativa a gente, sabe? Motiva a gente. E eu acho que as pessoas motivadas, elas realmente produzem mais. E eu sou muito privilegiado de estar no SESI Franca Basquete. Privilegiados somos nós, hein? Nós e a audiência da Toco TV, que acabou de receber uma aula com alguém que conquistou esse, conquistou aquele. Não, deixa tem que fazer carinho nesse aqui, vou te falar. Aqui, eu nem toquei, porque tem aquelas. Eu não ganhei, né? Nem toquei. E o detalhe é que para chegar nele, você tem que ganhar o brasileiro, a Champions, até chegar nele, senão não vai. Até ter a chance de disputar com os caras e tal. Tenho mais uma, vai. Vai lá. Porque já que ele tocou nesse troféu, eu queria saber do D-League Ignite. O que você achou de enfrentá-los? Porque pra gente que cobre NBA foi algo muito marcante, né, da mudança de paradigma do basquete universitário. Não, agora você pode se preparar na NBA ganhando dinheiro. E trouxeram um monte de talento. E ao mesmo tempo parecia uma zona. Todo mundo que eles enfrentavam, não tinha um time. Então, como foi enfrentar eles e que impressão você teve desse projeto? Eu particularmente, eu esperava mais do D-League Ignite. Eles tinham pelo menos 3 jogadores cotados para estar entre os 3 3 jogadores cotados para estar entre os 10 melhores draftados. Eles tinham jogadores que já jogaram na NBA, que já jogaram overseas, né, cruzando oceanos, Europa e tudo mais. E eu achei um time sem estrutura tática. Contra nós eles fizeram um jogo até razoavelmente bom, mas por falta dessa estrutura nós conseguimos dominá-los e vencê-los. Então era algo que eu esperava mais. Já nesse ano, eu vi o time que jogou agora no Intercontinental, que foi eu não vou lembrar agora o nome, mas eu achei um time mais estruturado. Não sei se eles treinaram um pouco mais, ou enfim. Foi o Capitanes, talvez? Não, o Capitanes não foi. Foi um outro time que perdeu do Unicarra, que estava até o mexicano que estava no Golden State. O Toscano Anderson? Toscano Anderson estava no time. Eu achei eles um pouco mais estruturados. Então, assim, a impressão que eu tive de League Ignite era um time de ótimos talentos, mas que faltava um pouco de estrutura tática. Perfeito. Agora sim, né? Agora sim. Eu tava com um final tão bom, tinha encaixado, mas aí eu não me aguentei. Elinho. Cara, brigadão. Pô, eu que agradeço. Obrigado por nos receber tão bem aqui na sua cidade, né? Porque, afinal de contas, o cara, se ele quiser ser vereador, ele vira. Se ele quiser ser... Não tô dizendo que você quer, mas se quiser, ele vai ser eleito. Só vi aqui no shopping, aqui, toda a galera olhando. Queria agradecer todo mundo do Franca Shopping, que, abriu esse espaço, deixou o nosso cenário ainda mais maravilhoso.
Queria agradecer também a Manu, do SESI Franca, que nos fez A todo Manu o meio de realmente campo. merece. Não, merece. Fez o meio de campo. Soube que ela ainda tá jogando em várias, né? Tá jogando em umas 5 posições, ela marca desde o point guard até o E pivôzão. o detalhe, quando eu vou falar com ela, eu falo, nossa, vou ter que falar com a Manu, coitada. Ela fala, não, pode falar, Elinho, pode falar. Eu falo, então tá, Manu, vai lá, vamos ver, já resolve mais essa aí. Então, obrigado, Manu, obrigado a todos, SESI Franca, Elinho, pô, foi muito legal e espero que você aí tenha gostado. Nem pedi para ninguém deixar like, nem nada, vocês já sabem, compartilhem. E esse foi o Tô Conversando. Em breve, não sabemos a data, vai ter mais um episódio, certo? Certo. Certo? Talvez daqui, hein? Talvez, será? Não sei. Fique ligado, fique ligado. Obrigado, valeu, Obrigado. Tamo junto, obrigado. Pode começar, porque voltamos por causa deste homem. O que aconteceu, Elinho? Cara, de antemão, eu já quero agradecer a vocês pela oportunidade. E já que vocês estão na cidade, em Franca, capital do basquete, eu não podia deixar de dar essa lembrança para vocês Ô, louco. levarem. Espero que Pesado, não, gostem. pesado. Espero que gostem. Segura. Pode rasgar o papel, vai. Pode. Ah, tem um outro lado. Aê. Pronto, vamos. Tentei ser delicado, não consegui. Olha, uau. Deixa eu ver. Tem mais coisa aí, Luiz. Esse livro foi escrito, né, pelos gestores, o 7º jogador. Vou mostrar aqui. Que legal. E esse outro foi antes no NBB. Nós temos todas as fotos de todos os jogos que o Limonte nos acompanhou, o fotógrafo. E aí é contada a história para que a gente buscasse o título do NBB ficou um fotolivro maravilhoso e que eu tenho certeza que vocês vão poder estar curtindo aí. Sim, onde quer que vocês Caraca. coloquem aí. E com certeza estará no nosso estúdio. Com certeza. Com Legal. certeza, quando a gente faz o podcast, Coloca a lá, gente põe eu um quero monte ver de atrás coisa. o livro lá, hein? Não, é bom porque a gente... Qualquer coisa que nos dão aqui para enfeitar, porque nossa estratégia de decoração vai botando. Então, Legal. irado que conseguimos mais elementos e... Animal. Não, e o esse Limonte livro. é legal, Limonte é ficou craque lindo. demais. Ele né? é muito craque. Nossa, Ficou muito... Esse livro esse aqui, o 7º jogador, ficou muito bom e o fotolivro ficou maravilhoso. Legal. Ok. Obrigado por tudo. Obrigado, A vocês aí. Obrigado. Foi o Tamo presente e a junto. atenção. Valeu, tamo junto. Agora Valeu, sim, Peru. agora sim acho que acabou. Valeu. Mas talvez não. Você vai descobrir.